Galera, a gente vai começar agora a ver uma outra parte, uma outra expressão do romantismo, que é a prosa romântica, certo? A gente estava até então vendo a questão da poesia romântica, né? Aquelas gerações. Então, agora a gente vai ver uma outra expressão, que é a parte da prosa, ou seja, daquele texto que não é feito em forma de versos, em forma de rima, né? Com ritmo, nada disso. A gente está falando agora do texto do romance mesmo, né? Do livro, como a gente pode é, popularmente conhece, né? É um livro mesmo, não é poesia, certo? Antes de entrar diretamente nisso, apresento para vocês aqui uma pequena linha do tempo algumas linhas do tempo que eu tentei traçar aqui para a gente se situar com relação àquelas dúvidas que muitos de vocês têm sobre o que estava acontecendo, como que era. A primeira geração romântica acabou, aí depois veio a segunda, depois veio a terceira. Não, né? Aí a gente consegue traçar como que dentro do romantismo as coisas aconteciam, né? Às vezes simultâneas, às vezes um pouco distantes. A primeira linha do tempo aí, pessoal, explicando. Logo abaixo do título a gente tem, né, essa pretinha com alguns acontecimentos históricos. Independência do Brasil, Lei Eusébio de Queiroz, abolição da escravatura. Alguns, poucos, né? Logo abaixo a gente vem com acontecimentos relacionados à primeira geração romântica. Abaixo, acontecimentos relacionados à segunda geração romântica. E logo abaixo, acontecimentos relacionados à terceira geração romântica. Por último, na outra linha pretinha aí, vocês vão ver alguns pontos marcantes aí da prosa romântica, que é o nosso assunto de hoje. Então, só para que a gente tenha noção, né, do que estava acontecendo ao mesmo tempo, né, quem ainda nem era nascido quando estava acontecendo alguma coisa. Então, vejam bem, o Castro Alves, que é da terceira geração, ele nasce em 1847, ou seja, e olha lá em cima, a Canção do Exílio, ela é publicada em 45. Então, o Castro Alves não era nem nascido quando a Canção do Exílio foi publicada, mas ele cresceu, provavelmente, num Brasil em que essa Canção do Exílio estava ecoando bastante. Mas ele vai se dedicar a esse tipo de romantismo, de romantismo da primeira geração? Não, ele se dedica a um romantismo que é esse engajado. Então, vejam como que, né, as coisas estão ali, vocês conseguem ver aí pelas datas mais ou menos o que estava acontecendo. Mas o que me interessa aqui nesse momento, principalmente, é vocês compararem aí as questões relacionadas ao romantismo prosa, nessa última linha do tempo aí. Veja que em 57 a gente tem a divulgação do Guarani, a publicação do Guarani, que é a primeira grande obra do José de Alencar, né, uma obra indianista. E lá em cima a gente olha lá, ó, Noite na Taverna, 1855. Então o Guarani é publicado em 57, Noite na Taverna do Álvaro de Azevedo em 55. Quer dizer o quê? Se as pessoas estavam lendo Noite na Taverna e também estavam lendo o Guarani, né, a gente consegue perceber como que essas estéticas elas conseguiam conviver perfeitamente no mesmo tempo, né, no mesmo espaço. Certo, galera? Então, só pra gente se situar com relação às datas, acho que isso daí esclarece bastante algumas dúvidas que muitos de vocês estavam tendo. Mas aí a gente vai entrar diretamente agora no nosso assunto, que é o romantismo prosa, né? Ou romance romântico, né? Romance no sentido de gênero literário, né? Subgênero literário, e romântico no sentido do tema mesmo, que é o romantismo. Então, alguns contextos específicos que a gente tem que entender para a expressão da prosa romântica. Pessoal, existia lá no Rio de Janeiro, né, que é ainda o nosso centro literário no Brasil, o contexto dos saraus, né? Muitos de vocês devem conhecer o que é um sarau. A ideia se mantém até hoje, né? Claro que mudou muito suas conformidades, mas os saraus eram reuniões, né? E ainda são reuniões de diversos tipos de artistas, né? Pessoas que querem mostrar suas expressões artísticas, sejam elas literárias, musicais, de dança, né? De performance, enfim. E naquela época era muito comum, né? A sociedade carioca ali, ela estava, carioca fluminense, né? Estava muito ansiosa para poder mostrar como que o Brasil tinha, né, seus costumes, muito parecidos com os costumes parisienses, né? É, então as pessoas se reuniam, as pessoas da alta classe, tá, pessoal? Então quem frequentava um sarau eram membros, né, de uma alta classe, de uma classe média alta, ah, muito bem vestidos, né? Tinha um traje certo, né? E lá as pessoas conseguiam então mostrar seus dotes musicais, né? Dançavam, é,
recitavam poesia, né? E para além de tudo isso, né, não eram só pessoas loucas para consumir arte, mas queriam também apresentar-se à sociedade. Então a menina fazia 15 anos, né, a mãe arrumava ela toda, né, com uma roupa muito bonita, ela ia toda muito bem penteada para se apresentar à sociedade e logo, né, encontrar ali naqueles saraus, perdão, o seu pretendente, o seu noivo. Então eram pessoas que estavam muito ansiosas ali também para fazer uma social, né, para além, né, do encontro com a arte. Então tinham essas questões também, né? Era um encontro de muitas de muitas intensidades artísticas, mas também de algumas futilidades assim dessas classes sociais, né, pessoal? Romance de folhetim, pessoal. Romance de folhetim vai ser uma das estruturas que vai moldar até hoje o nosso consumo de literatura ou de arte, na verdade, de uma forma geral. Os folhetins, pessoal, eram uma história, né, que ia ser divulgada, ia ser publicada periodicamente, ou seja, as pessoas compravam jornais diários ou semanal, dependia da história, né, para acompanhar uma história que era narrada nesse jornal. Então, a primeira obra romântica, por exemplo, a Moreninha, ela foi publicada primeiramente assim, né, semanalmente saía lá um capítulo da Moreninha. E as pessoas compravam um jornal para poder ler, né, e comentavam e criavam um frisson mais ou menos do jeito que a gente tem hoje com as novelas. Né? As novelas já caíram um pouco, mas as séries, né, esses reality shows, não, os reality shows tem um pouco, tem mais novidades do que as novelas ou as séries, mas esse formato de consumo mesmo, né, de esperar sempre pelo outro dia para ver o que vai acontecer, né? E aí isso moldava muito o consumo da época, né? Então as meninas, principalmente, as mulheres liam bastante essas histórias, consumiam bastante essas histórias e conversavam muito sobre esses assuntos, né? Sobre os assuntos das histórias. Então são os folhetins, né? São os livros que eram divulgados de forma periódica, tá? Representação do nacionalismo brasileiro. Se vocês achavam que a gente já tinha visto bastante de nacionalismo brasileiro na poesia, se enganaram. A gente ainda tem bastante coisa para falar dessas características na prosa, que vai ser, na verdade, onde vai ser mais forte esse nacionalismo brasileiro. Costumes de época, fatos e tramas, principalmente relacionados à alta sociedade carioca da época, tá, pessoal? Então, as tramas, né, românticas vão ser bastante padronizadas, né, em que a gente tem mocinho, mocinha, vilão, né, histórias com desfechos previsíveis, fatos no sentido de utilizar alguns fatos históricos, né, e costumes da época, né, para se divulgar a própria sociedade brasileira, como é que se comportava, como é que viviam, quais eram os costumes da alta sociedade brasileira da época, né. Algumas características, então, do romance romântico, pessoal. Detalhismo nas descrições. O José de Alencar, ele passa, às vezes, uma página inteira, praticamente, né, descrevendo os detalhes do vestido de uma mulher. Né? Então, o tecido, a textura, o caimento, né, é muito descritivo, né, o romance romântico. E sempre muito descritivo das questões externas. Olha lá, o último tópico desse slide, preocupação maior com os caracteres exteriores. Então, esses autores não estão muito preocupados com as questões de estatura, cor dos olhos, cabelos, roupas. Por quê, pessoal? Porque era o que se queria consumir. Então, as leitoras, principalmente, eram muitas mulheres leitoras, mulheres ricas, tá, pessoal? Mulheres ricas leitoras. Estavam querendo ler coisas que representassem elas próprias. Então, se conseguia encomendar um vestido de acordo com o da personagem fulana de tal, lá do livro do José de Alencar, porque era muito descritivo, né? E as pessoas queriam estar vestidas como os personagens das histórias, né? Então, um pouco fútil, bastante. A gente tem um público muito específico que estava consumindo literatura na época, né? Hoje a gente consegue democratizar um pouco mais isso, né? Mas a leitura era um privilégio, né, dos ricos na época, né?
Mas voltando lá para a ordem das nossas características. Comunhão entre a natureza e o sentimento das personagens. Isso a gente viu também que existe lá na segunda geração romântica, né? Da Branca de Neve, lembra? Que ela fica assustada e aí a floresta começa a ficar feia. Né? Então isso vai ser mais presente, vai ser mais possível de se observar na prosa romântica do que na poesia. Triunfo do bem sobre o mal. Prisão, morte, loucura. Então essa coisa do bem sempre vencer o mal, né? Que não é um desfecho mais tão atraente para nós hoje, né? Pós, hiper, super modernos, né? Então, né, a essa época não. Né? As histórias tinham que ter um desfecho em que o vilão ou era preso ou morria ou ficava doido, né? Tinha que ter esse fim esperado, né? As pessoas já esperavam e eles geralmente não, todos eles seguiam, né, essa ordem. Linearidade das personagens, sem profundidade psicológica, tem um asterisco aí que é pra gente lembrar dos personagens do Alencar, tá? Por quê? Porque, de uma forma geral, as personagens do romance romântico, elas são bastante simples, né? Então, a mocinha é a mocinha, ela nunca vai ter nunca vai pensar, nunca vai ter um drama pessoal pensando em ser a vilã, em fazer uma coisa ruim. Ela é naturalmente boa, né? O mocinho, ele é o mocinho, ele vai fazer tudo para salvar a sua dama, a sua parceira ali, né? A mulher por quem ele é apaixonado, né? Ou seja, as personagens não têm grandes conflitos interiores, né? Isso tem um asterisco aí do lado, por quê? Porque em algumas obras específicas do José de Alencar, que é um autor específico, a gente vai ter algumas exceções. E aí vocês vão perceber isso realizando a tarefinha de hoje, que é pesquisar sobre essas obras aí, tá bom? Modalidades, pessoal, para finalizar aqui hoje, a gente tem, né, romance urbano. Então, no começo lá eu falei daqueles três ambientes, né, que podem se passar os romances românticos, mas as modalidades, elas são essas aqui. Romance urbano, romance indianista, romance regionalista e romance histórico, certo? Percebam que em todos essas modalidades, vocês vão ver o nome José de Alencar. Então, para que vocês entendam por que a gente vai dar um grande foco nele, porque ele é o grande nome do romantismo brasileiro, certo? Ele e Gonçalves Dias poderiam resumir o que foi, né, o romantismo, no Brasil, certo? Então ele tá lá no urbano, ele tá no indianista, inclusive sozinho, ele foi o único que escreveu o romance indianista, ele tá no regionalista e ele tá no histórico, certo? Pessoal, as explicações aí estão bem diretas, estão bem simples, né? Não tem muita complicação no que entender aí. Quando a gente tiver a nossa aula online, a gente vai passar por isso novamente, por essa parte aqui das modalidades principalmente, e vai ver os autores de uma forma mais específica, certo? O José de Alencar, vocês vão poder fazer a pesquisa aí, né, que tá proposta no 3.0 hoje, né, criando aí esse mapa mental de duas das histórias dele, né. O José de Alencar, ele tem, né, uma classificação de tríade. Então ele tem 3 obras que são indianistas e 3 obras que são femininas. Ele tem muitas outras, tá, pessoal? Mas essas 2 tríades são as principais obras, né, que representam o espírito do que é a obra alencariana. Então, vocês fazendo essa pesquisa, né, entendendo como que era essa proposta de romance dele, de história, de enredo dele, vocês conseguem entrar em contato muito mais diretamente do que simplesmente eu falando, né, como que eram essas obras, certo? Então, vocês entrando em contato com o enredo, a gente consegue ter uma aula muito mais profunda. Então, a nossa próxima aula, que vai ser uma aula online, a gente vai falar sobre os autores de forma mais específica. Vamos passar pelo Alencar. Opa, dei spoiler. Vamos passar pelo Alencar. E aí, quando a gente chegar no Alencar, né, eu consigo ter mais participação de vocês, para que vocês tirem as dúvidas, que vocês entendam, né, quem é esse autor, que é extremamente importante aí para o nosso conteúdo do segundo ano. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui, disponibilizar esse vídeo para vocês. E é isso.